Abra comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A mensagem de hoje e as próximas 3 mensagens que eu pregarei, não consecutivamente em domingos, mas a próxima vez e as próximas outras 3 vezes que você me vê aqui no púlpito, elas são pensadas no sentido de nós fomentarmos, conversarmos intencionalmente sobre a necessidade de formarmos em nós uma identidade missionária e missional. O desejo de ser uma igreja que proclama o Evangelho em todos os seus aspectos, em todas as suas esferas, é o que motiva essa pequena série de mensagens. Mas da onde que veio isso? Primeiro que, quando a gente fala de ser igreja, a gente não fala sobre uma possível característica ser a pregação do Evangelho. Ou a gente é igreja que prega o Evangelho, ou nós não somos igreja de fato. A verdadeira igreja de Cristo, ela carrega no seu DNA, carrega na sua identidade, na sua essência, o desejo de partilhar o Evangelho. E seja isso num aspecto local, diário, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, seja num aspecto transcultural, onde a gente é uma igreja que prepara, envia e sustenta missionários e ora por esses missionários. Nós precisamos ser uma igreja que olha para a necessidade da proclamação do Evangelho e não fica inerte, não fica parada. E nós, conversando sobre isso e sobre outras questões, inclusive da vida da igreja, enquanto equipe pastoral, coube a mim, então, a tarefa de intencionalmente falar para a igreja sobre a questão missionária. E vocês vão então notar que a partir de agora, a partir daqui em diante, talvez por todo o ano que vem, as minhas mensagens elas estarão completamente voltadas para esse aspecto. E observando o nosso contexto, a nossa própria igreja, a Igreja Presbiteriana do Tarumã, talvez a gente ainda realmente precise falar muito sobre isso. As nossas atitudes missionárias, elas ainda são tímidas. Eu não quero aqui desvalorizar a sua iniciativa pessoal. Eu não estou lá no seu dia a dia e não sei qual é como que você se porta diante das pessoas. E eu quero crer que a maioria de nós, sim, tem atitudes missionárias e missionais ao longo do nosso dia a dia. Quando a gente encontra uma pessoa no trabalho, quando a gente pega um Uber e conversa com o motorista, quando você vai numa farmácia e conversa com o atendente, com o caixa, quando você vai no supermercado e encontra um amigo seu numa gôndola do mercado. Eu quero crer que você, sim, se preocupa em compartilhar com ele do Evangelho, falar com ele sobre as coisas de Deus. Mas talvez esse não seja o padrão de todos. E nós precisamos falar sobre isso para que a gente se desperte a fazer isso. Afinal, isso faz parte de quem nós somos. Se você faz parte da igreja, é membro da igreja, vem à igreja, mas não vive uma vida de partilhar do Evangelho, então você está manco de uma perna. A sua vida cristã é deficiente. E ela pode ser consertada. Deus tem poder de restaurar. E é para isso que nós vamos falar. Não a partir daquilo que nós achamos, não a partir daquilo que nós queremos, não a partir daquilo que nós, pastores, planejamos para a igreja, mas a partir daquilo que a própria palavra conta para nós, sobre a importância de partilharmos do Evangelho. Para que a Igreja Presbiteriana do Tarumã seja sim uma igreja missionária. Eu não quero também desprezar aqui que nós temos iniciativas como a do Grupo Expressão de Louvor, que anualmente faz a Festa das Nações, que é um tempo que nós separamos especificamente para falar sobre isso. E isso com certeza traz para a nossa igreja uma vida missionária. Mas nós podemos fazer mais. Não quero também aqui desprezar que a nossa igreja, por anos, contribui mensalmente, fielmente, com uma quantia em dinheiro para a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Se você talvez não tivesse observado isso lá no mural, lá embaixo, fique sabendo que a nossa igreja sustenta as missões transculturais, ou seja, missionários que vão para outros países, ou mesmo no nosso país, para um outro contexto cultural. E isso também é um esforço missionário, isso também mostra que nós temos uma preocupação. Talvez você pode pensar, então, mas a nossa igreja ela é muito forte
ela tem sido muito fiel e trabalhado muito pela ação social. E é verdade. A pandemia, então, trouxe para nós ainda mais forte esse desejo de ajudar, e a igreja tem sido muito usada por Deus para abençoar a vida de pessoas através da ação social. Mas será que isso é a pregação do Evangelho? Mandar dinheiro, fazer ação social, ou mesmo promover um evento, pode lembrar a gente. Mas ser uma igreja missionária vai muito além de fazer essas coisas. Começa do coração. Começa de um coração que entende o porquê de fazer essas coisas. E aí sim, fazer com real significado. Eu não quero que você esqueça que entregar uma cesta básica pode ser feito por qualquer pessoa, ela não precisa conhecer Jesus para isso. Juntar uma quantidade de dinheiro e mandar para uma instituição e dizer que está abençoando a vida de pessoas ou se importando com a vida de outras pessoas em outros locais, também pode ser feito por qualquer um. Não precisa ser cristão para isso. Então o que nos diferencia é justamente o fato de que a gente é movido pelo Espírito de Deus a fazer aquilo que Deus espera de nós e pregar o Evangelho através desses atos, mas principalmente pela própria proclamação do Evangelho em si, por abrir a boca e falar de quem Deus é. A gente precisa então ter intencionalidade diariamente, constantemente, na proclamação do Evangelho. A gente não pode fazer isso só quando a gente lembra, ou quando alguém marcou uma programação, ou quando chega em agosto a gente fala, tem a Festa das Nações e eu gosto tanto de participar. Agora eu lembrei que tem um grupo da igreja que se importa com isso, eu vou me juntar a eles e também orar um pouquinho aqui durante 1, 2, 3, 4 domingos por alguns missionários, e o resto do ano eu passo completamente alheio a toda essa realidade. Então, para poder falar do Evangelho e saber então que a gente precisa ser uma igreja com uma identidade missionária e missional, a gente precisa saber do que falar. Por que que a gente tem que pregar? Ou melhor, do que nós vamos falar? De quem nós estamos falando? E aí, claro, você vai falar para mim, mas pastor, eu nasci na igreja, eu estou há muitos anos na igreja, se tem uma coisa que eu sei, é o que eu vou falar, é de Jesus. É de Jesus. E está ótimo, essa resposta é perfeita, ela é excelente. Mas ela não pode parar aí. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente carrega, por causa até mesmo da nossa cultura de muitos anos na igreja, as respostas prontas. E aí você chega e fala assim, o que você falaria para alguém quando você for falar de Jesus para ela? Vou falar que Jesus ama ela, que Jesus morreu na cruz por ela, e que quer tirar ela do inferno e livrar ela dos pecados e levar ela para o céu. Mas daí de repente essa pessoa pode começar a perguntar mais para você, mas eu não estou entendendo. Por que Jesus morreu? Porque ele tinha que morrer. E por que ele tinha que morrer? Porque a Bíblia diz que ele morreu. E aí de repente a gente começa a perceber que as nossas respostas, elas não passam de repetições. E talvez nem nós mesmos compreendemos profundamente questões básicas da nossa fé. E a gente só está repetindo um discurso que a gente ouviu lá na escola dominical quando criança. Jesus morreu na cruz por mim para me salvar. Por quê? Para quê? Quem é Jesus? A mensagem de hoje ela vai tratar de um assunto talvez extremamente básico. Você vai falar, sério que o pastor vai pregar sobre isso? Sim. Que é o arroz e feijão que alimenta o nosso corpo. Não é o docinho da festa do fim de semana. E às vezes a gente precisa voltar e comer um pouquinho do arroz e feijão para poder lembrar exatamente aquilo que nós cremos. Eu quero falar para você hoje sobre Jesus Cristo, através da criação. Nós vamos começar daí, para entender então sobre o que nós devemos pregar, sobre o que nós devemos falar para as pessoas, ou sobre quem nós estamos falando. Quem é Jesus? Ele surgiu na história há 2000 e tantos anos atrás, ou ele existe há mais tempo? Por que eu devo falar dele? E o que ele tem a ver com toda essa história, então, de morrer na cruz? Por que ele precisava morrer na cruz? Nem todas essas respostas virão hoje, mas na sequência aí dos nossos sermões, das exposições, nós vamos então encontrar a resposta para isso. Eu quero construir junto com você e você junto comigo, que nós possamos refletir a respeito da nossa fé, do que nós cremos, para que quando nós compartilharmos do Evangelho, nós não compartilhemos um discurso repetido, uma mera decoreba, uma resposta pronta, mas para que essa palavra fale no seu coração
E mesmo que você não esteja com a Bíblia na mão, isso esteja tão consolidado no seu coração que você fale espontaneamente da palavra de Deus. Para que quando alguém te questionar, ainda que você não tenha feito 4 anos de teologia, você seja capaz de dar a razão da sua fé e impactar a vida das pessoas com o amor de Cristo Jesus, que alcançou também o seu coração. Aí sim, nós seremos uma igreja que se preocupa com a proclamação do Evangelho. Em todos os aspectos. Não adianta eu chegar aqui e falar que a gente precisa sustentar mais missionários, ou que a gente precisa saber mais como é que está o cristão perseguido, ou talvez se interessar mais por grupos não alcançados no Brasil, se a gente talvez não sabe nem mesmo o que a gente tem que compartilhar com as pessoas. Então nós vamos começar do começo. Vamos ler então Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 17. Colossenses 1, 13 a 17. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós lemos a tua palavra, buscamos a tua iluminação e a compreensão da palavra pelo teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Fala através da minha vida, me usa como instrumento teu, apesar de ser eu aqui, Pai. Que sou imperfeito, falho, e de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Mas que o Senhor pode falar, o Senhor pode me usar e falar conosco nessa noite. Trabalha no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos. Estabelece em nós as bases da nossa fé, constrói em nós o amor por Jesus, o desejo de se relacionar com Deus vivo, de compreender uma fé que faz sentido, que não é por acaso, que não é mera tradição, mas é verdade para nossas vidas, para o nosso coração, e deve ser pregada para ser verdade para mais pessoas ainda, Pai. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto não é o texto da criação. O texto da criação está narrado lá em Gênesis, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, capítulo 1. Você vai encontrar lá toda a narrativa da criação, e eu convido você a fazer essa leitura quando você chegar em casa, e você vai ver que narrativa maravilhosa que é ver como Deus criou um mundo. Ali fala que Deus fez uma coisa de cada vez, e do nada Ele fez tudo surgir. Quando a terra não tinha forma, era completamente vazia, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam lá, criando todas as coisas. E do nada Ele fez surgir. E Deus não fez as coisas como quem pega uma matéria-prima e molda e cria algo. Era do nada mesmo. Pela palavra, Deus fez surgir todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele disse, haja luz e houve luz, e Ele disse, faça-se o dia e a noite, e houve o dia e a noite, façam-se as estrelas, os astros, e tudo isso passou a existir. Que as águas se separem da terra e formem os continentes, que as plantas se formem, que os animais povoem a terra, os céus e os mares. E aí sim, Ele põe as mãos na criação e cria o homem. O homem e a mulher, Ele faz surgir a humanidade. E Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, é o que diz lá no livro do Gênesis. Toda essa criação, toda essa narrativa é realmente algo muito maravilhoso. E se a gente ficar tentando imaginar como se isso fosse um filme, como se a gente estivesse lá e pudesse testemunhar, realmente seria algo maravilhoso de ver. Do nada, todas as coisas surgindo. Da criatividade de Deus. A narrativa da criação, ela revela a criatividade de Deus, a organização que Ele tem, porque Ele faz uma coisa em cada dia, e diz que houve tarde e manhã e o primeiro dia, e Deus faz as coisas e vê que elas são boas, porque Ele cria com organização, com criatividade, mas também cria com beleza. E a gente pode testemunhar isso. Que maravilhoso é ver um pôr do sol, que lindo é subir uma montanha e poder observar a paisagem. Como é gostoso ir para o mar, na beira da praia, e enxergar aquela imensidão.
tudo isso que foi Deus que fez. Ver os animais e a riqueza deles, a beleza, a diferença, as suas características. Olhar para o seu irmão e ver como é belo o que Deus fez. Uns mais, outros menos, né? Mas aos olhos de Deus todos são lindos. E Deus fez. Deus fez do jeitinho que a gente é. Mas há diversidade aqui. Há características únicas que fazem cada um de nós únicos. Isso revela a beleza, a organização, a criatividade que Deus tem. Mas a narrativa da criação traz para nós mais do que isso. Traz para nós que essa criação tem um propósito. Eu poderia falar aqui para vocês sobre o fato de ser a criação feita em 7 dias, literalmente, se ela foi feita através da evolução, se ela foi feita através do design inteligente, se ela foi feita através de A, B, C ou D teoria. Mas isso tudo é muito pequeno, perto da verdadeira mensagem que há por trás da narrativa da criação. E Colossenses explica para nós o que é então essa verdade por trás da narrativa da criação. É o próprio Cristo. Cristo estava lá, desde o começo. Desde o começo. O Deus Filho estava presente na criação. Mas ele não estava só presente, como quem sentou numa cadeira e viu Deus Pai criar todas as coisas. O texto fala para nós que ele mesmo é a imagem de Deus. É curioso porque se a gente olha então a narrativa da criação lá no Gênesis, a gente vê que Deus criou a mim e a você a sua imagem e semelhança. E isso quer dizer que Deus coloca em nós características não físicas, porque Deus é espírito, Ele não tem corpo, mas características no nosso ser que demonstram quem Ele é. Elas são limitadas, elas são infinitamente menores, mas elas estão presentes em nós. Se a gente for voltar um pouquinho no que eu acabei de falar a respeito do que a narrativa revela, que Deus é criativo, organizado e põe beleza naquilo que faz, nós conseguimos reconhecer essas 3 características, por exemplo, em nós mesmos. O ser humano é capaz de fazer as coisas com beleza. O ser humano é capaz de fazer as coisas com organização e com criatividade. Mas a gente não consegue criar as coisas do nada. A nossa criatividade tem limite. E até mesmo aquilo que a gente faz com beleza, com o tempo ele perde a sua beleza. Uma arquitetura que hoje é linda, moderna, maravilhosa, em poucos anos ela está defasada. Um quadro, com o tempo, perde a sua coloração. Talvez o tempo desgaste ele deixe de ser tão bonito quanto era quando foi feito. A gente pode fazer as coisas com organização, mas em algum momento a gente acaba se perdendo, a nossa agenda bagunça, ou a gente acaba achando que está organizado e no fim a gente foi tão preocupado com a organização que a nossa organização atrapalhou o outro a fazer alguma coisa. Até isso a gente acaba sendo limitado. Mas em Deus não, essas características são perfeitas, suficientes, completas, e nada falta em nenhuma delas. E nisso e muitas outras coisas a gente pode ver que Deus então nos fez a sua imagem, a sua semelhança e colocou em nós alguma dessas características. Mas aí ele fala que Cristo é também a imagem do Deus invisível. Mas a grande diferença é que nós não estamos em pé de igualdade com Cristo, de forma alguma. Quando nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, no seu plano perfeito, a partir do momento que o pecado entrou nas nossas vidas, tudo isso foi manchado, deturpado. Como quem via por óculos nítidos e novos e de repente riscou todos eles e não consegue mais enxergar direito. Agora, tudo que a gente faz é completamente manchado e danificado. Mas Cristo não. Cristo é o homem perfeito. Cristo é aquele que não é afetado pelo pecado. E ele permanece sendo a imagem do Deus invisível. Nele, todas as características divinas não perdem o seu brilho, não perdem a sua nitidez, não perdem as suas propriedades originais, mas permanecem perfeitas, ideais, completas. Cristo é a imagem do Deus invisível, porque ele também é aquele que é a manifestação visível do Deus invisível. E a palavra de Deus fala isso para nós, e o próprio Cristo diz isso para nós, lá no Evangelho de João, a gente vê isso narrado algumas vezes, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Ou ele diz, quem vê a mim,
também vê ao Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível porque ele também é a imagem literalmente visível de Deus. Aqueles que conviveram com Cristo Jesus puderam testemunhar a presença do próprio Deus entre nós. E Jesus é o único que pode fazer isso. A criação então revela para nós quem Jesus é. E a primeira verdade a respeito da criação é que Cristo é o homem perfeito. E ele é o último Adão, ele é aquele que não pecou. Se o primeiro Adão pecou, e todos nós herdamos o pecado que vem do primeiro homem e da primeira mulher, Jesus Cristo é aquele que é o último, e que nele as coisas se fazem perfeitas. Aquilo que estava danificado é restaurado. O que o pecado deturpou pode ser refeito em nós, através de Cristo Jesus. Jesus não chega então na criação quando ele nasce, mas ele está lá desde o começo. E isso fica claro quando a gente vê a palavra de Deus dizendo para nós que ele é o primogênito de todas as coisas. Olha lá o versículo 15, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus estava lá, porque tudo que foi feito por meio dele. O Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, participa da criação, porque tudo foi feito através dele. Porque nele tudo tem objetivo de verdade. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Onde as coisas começam e onde elas encontram o seu propósito. O propósito da criação está todo firmado em Jesus. O céu foi feito como é por causa de Cristo. As montanhas são como são por causa de Cristo. Eu e você somos como somos por causa de Cristo Jesus. Tudo que foi feito, as coisas visíveis e as invisíveis, foram feitas para Ele e por meio dele. Ele é o primogênito, e o texto fala que ele é o primogênito não simplesmente porque ele foi o primeiro a ser feito. Cristo não foi criado, ele sempre existiu, como Deus eterno que é, sempre existiu. Esse é um conceito muito difícil da gente conseguir explicar e até mesmo da gente conseguir compreender, porque a gente não tem uma noção de eternidade na sua completude. A gente está muito limitado, nós estamos muito limitados pela compreensão do tempo. Para nós as coisas começam, se fazem e terminam. Tem que ter um começo. Mas para Deus essa lógica não é necessária. Ele é eterno. E aquilo que é eterno é diferente daquilo que é infinito. O infinito começou e não termina mais. O eterno nunca começou e nunca terminou. Sempre existiu. Cristo Jesus é. Ele não passou a ser, ele sempre foi. Ele sempre existiu. E ele sempre esteve lá. E ele é o primogênito, então não simplesmente porque ele esteve lá primeiro, mas porque ele é aquele que recebe de Deus toda a herança. Porque ele é o Filho primeiro. O Filho de Deus. Tudo que foi criado para ele. E ele tem o governo sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre todas as coisas, sobre mim e sobre você. Sobre o tempo, sobre as eras, sobre a história, sobre as culturas. Sobre as nossas vidas, em cada um dos seus detalhes. Ele é que tem poder de governo sobre todos nós. Isso nos lembra que quando Deus cria todas as coisas, Ele não só fez o mundo e deixou lá e falou vivam, mas Ele sustenta todas as coisas pela sua providência, pelo seu poder, pela sua soberania. Ele mantém o mundo funcionando. E Ele dá nas mãos de Cristo o governo sobre todas as coisas. Da mesma maneira, nós recebemos lá no Éden o poder de governar sobre a criação. Deus fala isso para Adão: governe sobre as criaturas. Cuide da criação. Mas o pecado deturpa até mesmo isso em nós. E Cristo vem para restaurar esse governo e nos dar de volta esse governo sobre as coisas. Porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Ele mesmo diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Jesus, então, é aquele que está lá desde o começo e que é o primogênito, e não só o primogênito, mas o unigênito. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Deus só tem um filho, e ele é Jesus. Mas espera aí, pastor, a gente sempre fala que nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos, é verdade. A palavra diz isso para nós. Mas nós somos feitos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Somos co-herdeiros com Cristo, coparticipantes. Ele compartilha conosco a sua herança de governo sobre a terra. Então só aqueles que estão em Jesus podem desfrutar da herança que é devida a Cristo Jesus. O mundo foi feito não para mim e para você. E quando a gente pensa que pode dizer meu corpo, minhas regras, ou eu faço com a natureza o que eu quero porque eu sou mais forte, eu valho mais, ou qualquer outra coisa do tipo, num sentido de que a gente pode explorar o mundo, é um engano que a gente tem. Nem nós somos de nós mesmos. O dono de todas as coisas é e sempre foi Jesus Cristo. A criação foi feita para Ele, por meio dEle. Então, a primeira verdade para nós lembrarmos é que Cristo é o único que então preserva a verdadeira imagem do Deus invisível. Em nós ela foi deturpada pelo pecado, mas nele ela permanece para sempre. Ele é o homem perfeito, que poderia então ser o sacrifício, que nós vamos ver na próxima pregação a respeito da queda, porque então é importante nós afirmarmos que ele preserva a imagem do Deus invisível. A segunda verdade a respeito da criação, com a ótica de ver Cristo na criação, que é o verdadeiro sentido dela, é lembrar que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo Jesus e para Cristo Jesus, porque elas têm então sentido em Cristo, elas são para Cristo, elas servem a Cristo. E a terceira verdade que esse texto nos traz, é que, já que ele vem antes de tudo, é por isso que tudo então nele subsiste. Continuando o texto bíblico que nós lemos, que diz que ele é a imagem do Deus invisível, versículo 15, o primogênito de toda a criação, versículo 16 narra ali, então todas as coisas são criadas por ele, seja elas quais forem, tudo criado por meio dele. E aí diz o versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se ele está aqui primeiro, tudo é para ele. Nós só encontramos propósito na existência de Cristo Jesus, na vida de Cristo Jesus, pertencendo a Cristo Jesus. É como se a gente olhasse primeiro numa perspectiva de Cristo e dissesse, tudo foi feito para Ele. E agora nós como criaturas olhamos, nós só conseguimos subsistir se formos submissos a Ele. E essa é a verdade que mais impacta a nossa vida na narrativa da criação. Não só a ideia de que Ele é um Deus poderoso que fez tudo, ainda que isso seja maravilhoso. Não somente a ideia de que Ele é o Deus que fez tudo, que Deus fez tudo para Cristo Jesus, mas que isso nos leva a compreender que a nossa vida só encontra sentido em Cristo Jesus. A nossa vida não tem sentido nos relacionamentos que a gente constrói, na família que a gente pode conquistar, no trabalho que a gente se esforça, sua e ganha o nosso dinheiro e constrói os nossos bens. A nossa vida não encontra sentido simplesmente servindo, trabalhando na igreja, mas ela encontra sentido em Cristo Jesus. E essas coisas todas que eu disse fazem sentido por causa de Cristo Jesus. Nós só conseguimos existir e subsistir se a gente depositar a nossa vida em Cristo Jesus. Nós não estamos passivos disso tudo, sofrendo a existência, mas nós somos convidados a rendermos todos os dias o nosso coração e a nossa vida, para que nós possamos encontrar o real propósito de termos sido criados. Se tudo foi feito para Ele, então somos dele. Assim como um violão só tem sentido nas mãos daquele que toca, assim como o pássaro só encontra sentido quando ele acha espaço para voar. Nós só achamos sentido para a nossa vida, completude para o nosso ser, a partir do momento que nós rendemos toda a nossa vida para aquele para qual nós fomos feitos, para quem nós fomos feitos, Cristo Jesus. Aquele que estava lá desde o começo, aquele que é para quem a criação toda foi feita, é onde nós encontramos
tudo que nós precisamos. Eu tenho certeza que talvez você já tenha ouvido isso. Tenho certeza que talvez é ótimo, né? Tenho certeza que você já ouviu isso na sua vida. Eu só vou encontrar sentido na minha vida se eu estiver em Jesus. Mas a gente precisa levar isso para um aspecto prático. A gente precisa parar de simplesmente afirmar isso e se apropriar dessa verdade e levar isso para as nossas vidas. E talvez a gente vai deixar de estar tão preocupado com nossa carreira profissional e o nosso sucesso profissional. Ou talvez tão preocupado em depositar todas as suas expectativas e encontrar uma pessoa amada e formar uma linda família. Ou talvez você vai parar de buscar tão fortemente a aprovação das pessoas à sua volta e viver cercado de bons amigos e ser reconhecido por isso. Talvez você vai parar de ficar se esforçando tanto em obter sucesso e aprovação e formar coisas para que você se sinta atendido nas suas necessidades. A verdadeira completude da nossa vida está em Cristo Jesus. Nele, eu e você podemos existir de verdade. Até então, nós somos como mortos que se arrastam. Sem Cristo, toda obra criada, em Cristo, aliás, toda criação encontra propósito da existência. Toda obra criada depende de Cristo. Toda criatura só acha completude em Jesus. Sem Ele, qualquer indivíduo, qualquer parte da criação sofre, se perde, se desespera no sentido de que perde a sua esperança e até perece. E a gente pode testemunhar isso todos os dias. Longe de nós, quando a gente vê, por exemplo, a natureza sendo maltratada, sofrendo, a própria criação diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sofre pelo pecado distante de Cristo. A gente pode ver isso na vida daqueles que sofrem com a violência, com a morte, com os assassinatos, com a corrupção. Mas a gente pode ver isso também, às vezes, olhando para o espelho e vendo o quanto a gente não consegue confiar em Deus e vive desesperado. Ou quanto a gente se preocupa em resolver as coisas pela nossa força. Ou quando a gente tenta provar para Deus, pelo muito fazer, que nós somos bons e merecemos alguma coisa. Ou ainda quando a gente afirma que até aqui eu consigo fazer. Se não der certo, eu faço uma oração. E aí Deus me ajuda. Como se a gente tivesse força para mover uma folha de papel sequer, se não fosse pela mão de Deus sobre nós. A nossa vida depende e deve depender por completo do Senhor Jesus. E só assim nós vamos encontrar propósito para a nossa existência. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus para pertencermos à família de Deus. Não só para a gente poder ter uma igreja para frequentar no fim de semana, um grupo de amigos fixo, estendido, mas porque nele a gente encontra verdadeiro propósito e paz para as nossas vidas. Às vezes a gente não encontra paz, porque a gente ainda não rendeu tudo que é em nós nas mãos de Jesus. Enquanto a gente lutar contra essa verdade, a nossa vida vai ser conturbada, porque a verdade é que Deus criou todas as coisas em Cristo, para Cristo, e nós pertencemos a Ele. E isso não pode ser negado de forma alguma. Quero que você reflita sobre isso e guarde isso no coração quando nós formos continuar os próximos sermões, lembrando que essa verdade ela não pode ser mudada. E ainda que existam pessoas que neguem que Cristo Jesus é Deus, que neguem que Cristo Jesus é a razão de todo ser humano existir, e que se a gente só encontra propósito nele, isso não deixa de ser verdade. As pessoas podem negar a verdade, mas ela não vai deixar de ser verdade. E aqueles que se renderem então a essa verdade vão encontrar a paz e o propósito que nós todos procuramos. Quero orar com você nessa hora a respeito disso, para que quando nós olharmos para a narrativa da criação, a gente não fique tão preocupado
se ela realmente fala, se ela é figurada ou não. Se a gente não fique tão preocupado se foi escrita por fulano, beltrano, se Moisés já tinha morrido ou não quando foi escrito, se foi ele que escreveu ou não, mas que a gente lembre que ela fala para nós do propósito que foi dado para as nossas vidas e que ele é suficiente em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela verdade descrita na criação. A tua palavra fala para nós que tu és o Deus que fez todas as coisas e que tudo é perfeito no Senhor. Que embora o pecado tenha deturpado tudo aquilo que o Senhor fez, Ele não é capaz de destruir, mas Cristo é capaz de restaurar. E Ele não é enviado, Pai querido, como um plano B, como uma alternativa desesperada de Deus que foi surpreendida pelo pecado, mas Ele é o plano desde o começo, porque o mundo sempre existiu por causa de Cristo Jesus. O mundo foi feito para Ele. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. E todo ser humano só encontra real propósito, alegria e completude entregando a sua vida a Cristo Jesus. Então que nós possamos entregar a nossa vida a Ti, sabendo que em Jesus nós temos todas as coisas restauradas. Tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado é restaurado em Cristo Jesus. A existência de Deus é real, do Seu Filho é real e do Seu Espírito Santo que habita em nós também é real. E eles confirmam, o Deus Trino confirma em nós o verdadeiro propósito da nossa existência. Obrigado porque nós não fomos criados por acaso. Nós não precisamos viver desesperados ou viver com um falso senso de aproveitar a vida porque depois daqui tudo vai acabar. Mas existe um propósito, que nós estamos ligados na eternidade com Cristo Jesus. Mas só pode desfrutar disso todo aquele que confessa o senhorio de Cristo sobre a sua vida, reconhece que Ele é o Salvador de todos os homens. Que o Senhor possa então tocar o nosso coração e levar a gente a uma vida prática no Evangelho. Se nós então já fomos alcançados por essa verdade, que isso reflita em vida com Deus, intimidade com Cristo Jesus. Que nós possamos entregar por completo as nossas vidas, sabendo que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele nos deu tudo aquilo que nós precisávamos para vencer o pecado, vencer o mal, as aflições e viver com os olhos na eternidade, não simplesmente apegado às coisas dessa terra. Seja conosco, Pai, e planta essa verdade no nosso coração, para que ao proclamarmos o Evangelho, saibamos que tudo começou lá na criação, lá no começo. O plano perfeito de Deus foi traçado antes mesmo da fundação do mundo. E nós tínhamos propósito em Cristo Jesus, desde lá. Obrigado por essa verdade eterna, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós passamos agora a nos prepararmos para a ceia do Senhor. Somos chamados também para celebrarmos a ceia daquele que nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando nós nos lembramos disso, queridos, nós nos lembramos que somos chamados para celebrar alguém que deu a sua vida por nós, justamente para que nós pudéssemos viver em plenitude de vida. A ceia, queridos, é uma memória, porque nós nos lembramos daquilo que Jesus fez, mas muito mais do que isso, a ceia é aquilo que de forma espiritual, a celebração da presença de Cristo nas nossas vidas. E é exatamente por isso, queridos, que quando nós participamos da ceia, nós cremos verdadeiramente que o Senhor ministra nas nossas vidas com poder e graça. Nós costumamos dizer, nós cremos, a ceia é um meio, uma forma através da qual
Deus nos abençoa, é um meio de graça. E por causa disso, queridos, nós provamos sim de um fortalecimento na fé, porque estamos unidos com Cristo quando participamos da ceia do Senhor. Quando o apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto a respeito da ceia, ele diz as seguintes palavras: eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Essa é a essência da evangelização, queridos. Aquilo que nós recebemos do Senhor é aquilo que nós compartilhamos. E então ali, queridos, na preparação para a ceia, na instrução a respeito da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Depois de cear, então, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue, um sangue que foi derramado por mim e por você. E, queridos, nós, como família da fé, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós então celebramos a ceia do Senhor. Eu gosto de lembrar, queridos, que esta não é a ceia do pastor Tiago, do pastor Lucas, do pastor Patrick. Essa não é a ceia do conselho da igreja presbiteriana do Tarumã e nem da igreja presbiteriana do Tarumã. Essa aqui é a ceia do Senhor. E todos aqueles que creem no Senhor, como no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, estão convidados a participar deste tempo. Nós cremos, queridos, que todas as vezes em que nós nos reunimos como povo de Deus, o Senhor Jesus está presente. E porque Ele está presente, nós celebramos a sua presença, olhando para Ele, crendo nele e sabendo que nele nós vemos o Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso, se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você está em perfeita comunhão, em plena comunhão com uma igreja fiel ao Evangelho, então você é convidado a participar da ceia do Senhor, que Ele nos convida para que sejamos fortalecidos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua bondade e pela possibilidade de participarmos da ceia. Derrama de graça, Deus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que no momento em que participarmos destes elementos, o Senhor ministre aos nossos corações e que a tua presença em nós seja vivificada e a nossa fé fortalecida. Age, Deus, com graça, nos abençoa, é o que nós clamamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar, se você vai participar da ceia do Senhor, para que aí no lugar onde você está, que você se coloque de pé. Nós vamos fazer, queridos, não precisa fazer fila no corredor, não, tá? Mas você pode vir, vai pegar o seu pãozinho aqui, vai pegar o cálice aqui. Outra pessoa ao mesmo tempo pode pegar o pãozinho aqui e o cálice aqui e volta para o seu lugar. Nós vamos participar do pão e do cálice todos juntos. Então, vamos aproveitar, queridos, e participar desse momento, celebrando a ceia do Senhor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo
sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, do meu coração. E espalha barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido.